Fala pessoal, vamos nessa então. A informação mais importante do dia em relação ao Internacional e relacionada a uma cobrança que todos nós colorados fazíamos, que os jogadores tomassem a iniciativa de abrir mão de algo neste momento em que o clube vive uma imensa crise financeira por conta da parada e que funcionários que precisavam do clube estavam sendo e estão sendo demitidos, né? Na semana passada foram 44. Eu mesmo fiz uma cobrança intensa, eu não estou dizendo que por causa disso os jogadores do Internacional tomaram a iniciativa que eu vou contar adiante, porque isso não foi uma cobrança minha, foi uma cobrança de todos os colorados. O fato é que os jogadores do Internacional estão, enfim, querendo abrir mão de alguma coisa. Eles procuraram um clube. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o que disse hoje nos Donos da Bola, na Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul, o Rodrigo Caetano, diretor executivo do Internacional, quando deu esta informação preciosa de repercussão nacional. Já recebesse alguma liderança do Internacional para diminuir salário? Sim, Sérgio. Primeiro prazer falar contigo, sim. Prazer. Já existe essa conversa, sim, bem como existe essa possibilidade. Quando eu falo de que o cenário ele é totalmente inusitado, ele vale para todos, para mim, para outros tantos funcionários do futebol, para os atletas. E aqui a gente tem, muitas das vezes até isso não transpira para fora, mas nós temos um grupo altamente comprometido com as questões não somente técnicas e físicas, mas também com as questões do clube. Quero estender um pouco mais nesse assunto, porque essa é uma informação absolutamente importante. Era, Caetano, inclusive uma cobrança forte que a gente fazia, que os jogadores tomassem a iniciativa de abrir mão de alguma coisa, porque até então eram 3 meses de direito de imagem que não seriam pagos, mas seriam pagos lá adiante. E tu citas bem, o Inter trabalhou com um cenário de 90 dias sem futebol. Este cenário já está em 120 dias. E esta ideia de que os jogadores procuraram o clube para abrir mão de alguma coisa, e aí vem a pergunta que eu te faço. Nós estamos falando de direito de imagem não sendo pago nesse período, estamos falando de uma diminuição em porcentagem do valor total de salário, existe algum encaminhamento e quando isso seria efetivado? Bom, Baldassi, prazer falar contigo também. Primeiro, isso é informação, tá? Os jogadores já nos procuraram na semana passada, a gente segue conversando aqui no departamento de futebol, eu, Alessandro, que é o nosso vice, o nosso presidente, em conjunto com todas as demais áreas. Por até preservação dos contratos, isso sempre foi uma premissa nossa aqui, por enquanto, e obviamente nós não termos ainda nenhum tipo de definição em relação a isso, mas teremos. A gente vai preservar esse tipo de informação, porque é o que diz em todos os contratos, nós temos uma confidencialidade. Daí a palavra do Rodrigo Caetano. Bom, eu que fiz a cobrança forte, agora eu parabenizo. Antes tarde do que nunca. Parabéns aos jogadores do Internacional por tomarem essa iniciativa, que seja expressiva a diminuição para que possa efetivamente ajudar. O Rodrigo Caetano, no decorrer da entrevista, deixou bem claro que nós não estamos falando de uma solução, não é solução, é um paliativo, ajuda a tampar a ferida, não cura a ferida, mas ajuda a tampar a ferida. Eu não sei se essa iniciativa tomada antes poderia ter evitado as demissões da semana passada, talvez sim, mas de qualquer maneira, esse movimento dos jogadores do Internacional é louvável. Lembrando que, até agora, eu disse isso na pergunta que eu fiz ao Rodrigo Caetano, eram 3 meses de direito de imagem que não estavam sendo pagos agora para pagar depois. Rodrigo Caetano não quis abrir o jogo, mas talvez nós estejamos falando dos jogadores abrir mão de todo o direito de imagem, nesse período, ou de uma porcentagem total dos seus salários, mas que seja significativo o suficiente para ajudar o clube. O cenário desenhado era de 90 dias parado, não vai ser mais 90 dias. Deve ser 120, 4 meses, tá? Voltando em agosto. E aí, 4 meses torcendo para que tudo dê certo, mas tudo bem, deve ser. Aí é outro cenário com mais dificuldades financeiras ainda. Portanto, parabéns aos jogadores do Internacional por essa iniciativa. Não sei se algum tomou a frente, se foi o D'Alessandro, se foi o Lomba, mas certamente todos conversaram sobre isso e chegaram à conclusão de que devem abrir mão neste momento. Vai ter repercussão nacional, porque não sei se outro grande clube brasileiro já teve um movimento nesse sentido, dos jogadores tomando a iniciativa para diminuir o salário, e fico muito feliz que os do Inter tenham tomado essa atitude. Parabéns aos jogadores do Internacional. Como o Colorado fico orgulhoso, fico muito feliz, e que seja o pontapé inicial para uma discussão que ali adiante vai se fazer com mais força, quando voltar tudo ao normal, de uma diminuição geral de salários de jogadores de futebol, de grandes clubes no futebol brasileiro. Porque está demais.
tá demais. E tem ações judiciais que estão sendo ganhas por jogadores que são absolutamente vergonhosas, de domingo trabalhado, adicional noturno, vergonhosas, que depõem contra os jogadores, e tudo isso tem que ser estancado, tudo isso tem que ser parado. Valeu, gurizada!